Minha nora tinha as chaves da minha casa e transformado meu lar no próprio parque de diversões dela. Remexia em minhas gavetas como se fossem dela, vestia minhas roupas sem pedir licença e dormia na minha cama sempre que eu saía. Trazia a família inteira para passar as festas por aqui sem nunca avisar. A casa é enorme. Eleanor, você nem usa tudo isso. Ela zombava, enquanto a mãe se acomodava no quarto de hóspedes e a irmã se espalhava pelo escritório do meu finado marido. Eu tinha apenas 65 anos, mas já me sentia invisível dentro dos meus próprios muros. O que Britney não sabia é que eu puxava fio por fio do plano em absoluto silêncio. Comprei um apartamento em condomínio fechado a 800 metros dali, segurança 24 horas, câmaras em cada esquina. Ninguém entraria sem a minha autorização. Não revelei o novo endereço a ninguém, nem ao meu próprio filho. 2 dias antes da mudança, troquei as fechaduras da nossa casa. Quando ela girou a chave pensando em encher as gavetas de quinquilharias, encontrou paredes nuas e um eco gelado. O grito dela percorreu o corredor inteiro. Meu telefone apitou 89 vezes com chamadas perdidas, mas eu já estava a 800 quilómetros dali, tomando café na varanda do meu novo lar, observando o sol brilhar em janelas que só eu podia abrir. Mas voltemos ao início. Para entender como cheguei a esse rompimento total, é preciso conhecer cada humilhação, cada invasão, cada momento em que engoli minha raiva e sorri quando, na verdade, só me dava vontade de gritar. Meu nome é Eleanor e esta história começa 6 meses antes do meu desaparecimento. Quando eu ainda acreditava que palavras e limites sutis seriam suficientes. Quando ainda pensava que minha nora entenderia o conceito mais básico do respeito. Quanta ingenuidade! Tenho 65 anos e sou viúva há 3. Meu marido, Arthur, morreu de infarto enquanto podava as roseiras do quintal. Eu o encontrei estirado entre aquelas flores cor de coral que ele tanto amava. Desde então, esta casa de 4 quartos deixou de ser apenas um imóvel, virou minha fortaleza emocional. O único lugar em que eu ainda sentia a presença dele nas manhãs, quando o sol entrava pela janela da cozinha exatamente do jeito que ele gostava. Onde suas roupas ainda pendiam no armário, embora já não faltasse seu perfume no ar. Onde seus livros permaneciam alfabetizados na estante do escritório, que ninguém mais ousou usar depois. Há 32 anos, Arthur e eu compramos esta casa. Pagamos cada centavo com sacrifício brutal. Ele fazia turnos duplos na fábrica de automóveis e eu dava aulas de matemática até altas horas. Às vezes vivíamos semanas à base de pão com manteiga de amendoim só para garantir financiamento, mas era nossa. Completamente nossa. Tínhamos um jardim de cerejeiras que plantei com minhas próprias mãos, uma piscina que construímos depois de 15 anos economizando e o assoalho de madeira onde Mason, meu único filho, deixou mancha de suco de uva quando tinha 6 anos. Mancha essa que, por mais que eu quisesse limpar, insistimos em preservar como parte da memória. Era como se eu vivesse dentro de um santuário de lembranças. Depois da morte de Arthur, dediquei-me a preservar cada canto desta casa como um templo onde o passado ainda respirava. Cada objeto tinha seu lugar exato, cada ambiente, um propósito inabalável. Confesso que 4 quartos só para mim podem soar exagero, mas cada um guardava algo precioso. A suíte principal, testemunha dos quase 30 anos em que dormimos juntos. O quarto de Mason, intacto, embora meu filho já não morasse mais aqui. O quarto de hóspedes, com aquelas cortinas de cetim cor de marfim que minha mãe costurou antes de partir, e o antigo escritório, hoje minha biblioteca, onde Arthur passava as tardes devorando romances policiais. Fui professora de matemática durante 40 anos, ensinando álgebra e geometria a adolescentes que preferiam perder o olhar na janela. Aposentei-me há 2 anos, amparada em uma modesta, porém suficiente, pensão de $2.500 mensais, um valor que administro com precisão milimétrica. Não sou rica, mas também não dependo de ninguém. Vivo sozinha, cozinho, limpo, rego minhas plantas e visito Mason uma vez por semana. Senti que, enfim, havia encontrado a paz que tanto busquei após o luto. Então, numa reviravolta que nunca imaginei, surgiu Britney, um furacão em forma de nora encantadora. Mason a conheceu há 2 anos, numa conferência de vendas onde ele representava uma empresa de software e ela era coordenadora de eventos.
Britney tinha 32 anos, 12 a menos que meu filho, sorriso perfeito, longos cabelos castanhos impecáveis, unhas acrílicas trocadas religiosamente toda semana e roupas justas, de grife, que costuravam sua silhueta. No começo, pareceu-me gentil e solícita. Ao nos apresentarmos, deu-me um beijo no rosto e afirmou ter ouvido maravilhas sobre mim. Casaram-se 8 meses depois, em uma cerimônia simples, mas Britney sonhara com aquele salão à beira do lago e Mason insistiu que eu participasse. Acabei abrindo mão de $5.000 das minhas economias para ajudar na recepção, queria tanto ver meu filho feliz. No dia do casamento, ela rodopiou na pista ao meu lado, chamando-me de Mãe Eleanor com uma voz tão doce que hoje reconheço ser por encenação. Os primeiros meses foram tranquilos. Vinham aos domingos, almoçávamos juntos, ela elogiava minhas receitas, ajudava a lavar a louça e até demonstrava interesse pelas minhas plantas. Meu coração de mãe se enchia de alegria. Após 2 relacionamentos fracassados, Mason parecia, enfim, ter encontrado alguém que o fazia sorrir de verdade. Mas então veio a primeira invasão, sutil, quase imperceptível, daquelas que a gente justifica como gentileza alheia, mesmo quando um frio na espinha diz o contrário. Foi numa terça de março. Eu tinha saído cedo para a minha consulta de rotina, aferir a pressão e coletar sangue. Voltei por volta do meio-dia, escorreguei a chave na fechadura e notei algo estranho. A porta estava destrancada. Eu trancava sempre, desde a morte de Arthur, por instinto de proteção. Entrei devagar, sentindo um formigamento incômodo na nuca. O cheiro no ar era outro, adocicado, reminiscente de limpador de limão. Eu sempre limpo com vinagre branco. A sensação de que algo havia mudado percorreu cada centímetro do meu corpo. Entrei na cozinha e congelei. Alguém tinha redesenhado cada centímetro dos meus armários. Os copos, que sempre ficavam no armário da esquerda, agora estavam enfileirados à direita. As panelas, que eu mantinha ao lado do fogão, tinham sido empurradas para o armário sob a pia. E os meus potes de tempero, meticulosamente dispostos em ordem alfabética, surgiam ali alinhados por tamanho. Foi então que Britney apareceu, saindo da lavanderia com um sorriso largo e luvas amarelas de borracha. Surpresa, mãe. E Eleanor. Limpei a casa inteira. Mas, querida, meus dedos ficaram estalando de nervoso e a bolsa ainda pendia do meu braço. Mason deu a chave para eu vir quando você não estivesse. Quis que chegasse e encontrasse tudo brilhando. Senti algo revirar dentro do peito e não era gratidão. Não precisava se incomodar, Britney. Mas é um incomodo e tanto manter essa casa sozinha. Reorganizei a cozinha para facilitar sua vida. Você vai ver como agora é fácil de encontrar tudo. Eu tinha o meu próprio sistema, um método de 30 anos que funcionava perfeitamente. Contive a irritação e apenas agradeci, enquanto ela me conduzia por cada melhoria que fizera sem meu consentimento. As cortinas da sala lavadas, as almofadas do sofá reposicionadas, meus livros de culinária, sempre organizados por tipo de cozinha, agora dispostos por cor, como se fossem enfeites. 3 potes de geleia caseira, feitos por mim apenas 2 meses antes, foram para o lixo porque, aos olhos dela, estariam velhos demais. As toalhas ganharam dobras diferentes, as plantas migraram de lugar e o vaso de cerâmica que Arthur me dera no nosso 10º aniversário saiu da prateleira, onde repousava há 22 anos, para a mesa de jantar, para dar um toque mais moderno. Senti cada pedacinho de mim se partir em silêncio. Mas engoli o incomodo, lembrando a mim mesma das boas intenções de Britney, do privilégio de ter uma nora tão atenciosa. Quando a noite caiu, liguei para Mason com a voz mais calma que consegui reunir. Expliquei que agradecia o gesto, mas que preferia ser avisada antes, que não me sentia à vontade com alguém entrando em casa na minha ausência. Mãe, Britney só queria te fazer uma surpresa. Porque você só vê o negativo? Ele resmungou. Deveria agradecer por ter uma nora assim. A maioria das sogras reclama que as noras nunca aparecem. Fiquei em silêncio, sentindo-me vilã por exigir privacidade no meu próprio lar. Desliguei o telefone e passei 2 horas recolocando tudo no lugar certo. Os copos no armário de sempre, as panelas ao lado do fogão, os livros na sequência habitual e o vaso de Arthur de volta à sua prateleira. Só então pude, enfim, respirar.
Terminei às 11 da noite, com os joelhos latejando de dor. Mesmo assim, senti alívio ao perceber que, finalmente, minha casa voltara a ser minha. Achei, ingenuamente, que aquela conversa suave bastaria para afastar Britney. Como eu estava enganada. 2 semanas depois, retornei exausta da minha jornada mensal de compras. Peguei o ônibus por 40 minutos até o Supercenter, onde a comida é mais barata, e gastei $120 para estocar mantimentos do mês inteiro. Carreguei 4 sacolas pesadas até a porta de casa e quase as deixei cair quando abri. Lá estava Britney acomodada no meu sofá, assistindo TV. Mas não foi a surpresa da visita que me paralisou, e sim o que ela usava. Era o meu vestido. Aquele vestido lilás com bordados florais brancos que Arthur me dera no nosso 25º aniversário. Eu o guardava tão cuidadosamente, embrulhado em papel seda, no fundo do armário, era especial demais para um uso qualquer. Ainda restava nele o aroma discreto da colonia dele, memória viva da nossa última celebração, 3 meses antes da sua morte. Britney ergueu o olhar e sorriu, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Oi, mãe. Eu cuidei das suas plantas porque estava muito quente e achei que elas iam morrer. Aí entrei no seu armário e vi esse vestido. Achei tão lindo que experimentei. Provei e caiu bem, né? Você não usa mais, então pensei em ficar com ele. Ele é tão vintage. Meu coração afundou. Minhas mãos tremeram, as sacolas escorregaram e um frasco de óleo rolou até os pés dela. Sem nem se abaixar, ela completou. Posso ficar com ele? Não, foi tudo o que consegui dizer. Respirei fundo, tentei controlar a voz, mas ela saiu tensa. Britney, tira esse vestido agora. Ela me lançou um olhar de ofendida, deu de ombros e desapareceu no meu quarto. 5 minutos depois, voltou com suas roupas, segurando o vestido como se fosse um troféu. Entregou com aquele ar de quem prestava um grande favor. Desculpa, mãe. Eu não sabia que era tão importante. Se tivesse falado. Eu não sou vidente, respondi, amargurada. Ela saiu sem sequer se despedir e bateu a porta com força. Fiquei ali, segurando o vestido, sentindo que algo sagrado havia sido profanado. Levei-o até o meu quarto e inspirei fundo. O cheiro suave da colonia de Arthur tinha sumido, substituído pela doçura enjoativa do perfume de Britney. Foi a primeira vez que chorei desde o funeral. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era Mason, furioso. Como você pôde humilhar a Britney assim? Ela voltou chorando, dizendo que você tratou como uma ladra. Era só um vestido. Precisava gritar daquele jeito? Eu não gritei, tentei-me explicar. Mas as palavras me faltaram. E ali, no silêncio que se seguiu, percebi que aquela briga era só o começo de algo bem maior. Tudo começou com um suéter antigo, guardado como relíquia no fundo do meu armário. Pedi a Britney que o tirasse, aquele suéter pertencia a uma fase muito pessoal da minha vida. Mas ela correu para o telefone, lacônica, você foi muito agressiva, me fez sentir um lixo. E lá vinha Mason, meu filho, na defensiva. Mãe, a Britney só quer se aproximar de você e você a empurra a cada passo. Você faz ela se sentir rejeitada. Já pensou como é difícil ter uma sogra tão fria? Fria. A palavra cravou-se em meu peito como um estilhaço infeccionado. Eu não era fria, apenas esperava que meus limites fossem respeitados. Mas, para Mason, exigir respeito me transformara na vilã da história. Ele desligou antes que eu pudesse explicar nada. Sentei-me à mesa da cozinha, encostada ao telefone, me perguntando em que momento meus sentimentos se tornaram irrelevantes, quando dizer não virou sinônimo de crueldade. Naquela tarde, decidi mudar o esconderijo da minha chave reserva, em vez de deixá-la sob o vaso de gerânio, um lugar óbvio demais. Mergulhei-a no miolo de um livro oco na minha sala de estudos, um recanto onde ninguém jamais pensaria mexer. Achei que isso bastaria. Esqueci-me, porém, de que Mason já havia dado a Britney sua própria cópia da chave e que ela não pretendia devolvê-la. As semanas seguintes entraram como um pesadelo lento, penetrando minha rotina como um mofo nas paredes.
Britney começou a aparecer sem avisar, sempre com desculpas impecáveis na superfície, mas tenebrosas por baixo. Eu estava passando aqui e trouxe um bolo. Vim regar suas plantas, porque você vive esquecendo. O Mason pediu para eu checar se falta algo no mercado. E lá vinha ela, entrando pela porta com a chave em punho, me flagrando de pijama, sem maquiagem, almoçando sozinha na cozinha, lendo meu livro preferido entre as roseiras do jardim, cada momento íntimo invadido por seu sorriso amistoso e seus pretextos ensaiados. Numa quinta-feira, depois da minha aula de yoga Silver Sneakers, única pausa que ainda me permite respirar fundo, cheguei em casa e encontrei Britney de frente para meu guarda-roupa escancarado, revirando gavetas e afivelando cabides. O que você está fazendo aqui? Ela se virou, sem um pingo de constrangimento, como se remexer nos pertences alheios fosse a coisa mais natural do mundo. Eu só queria aquele suéter cor de creme que vi outro dia. Está frio no meu apartamento, achei que você não fosse usar. Ela abanou a peça no ar, como quem mostra um tesouro esquecido. Você tem tantas coisas bonitas guardadas, uma pena não aproveitar tudo. Senti o sangue pulsando nas têmporas, respirei fundo, contei até 10, recordando as técnicas de respiração que aprendi na terapia de luto após a morte do Arthur. Britney, isso tem que parar. Você não pode invadir minha casa quando eu não estou, nem vasculhar minhas coisas. Isso é invasão de privacidade. Ela fechou o armário com um suspiro dramático. Ai, mamãe. Eleanor, você é tão desconfiada. Acha mesmo que eu ia roubar você? Somos família, dividimos tudo. Além do mais, o Mason diz que esta casa é grande demais para você sozinha. Fiquei ali, no corredor, encarando a porta entreaberta, sentindo o peso daquela insinuação, minha solidão, minha suposta fragilidade, o arbítrio deles sobre o meu espaço. E soube, naquele instante, que precisaria lutar para resguardar cada recanto da minha vida antes que ela fosse consumida por mais essa invasão. Eu congelei ao ouvir aquilo, eles estavam falando de vender a minha casa. A minha casa. Aquela que comprei com meu marido, pagando cada centavo com suor e lágrimas, onde guardo todas as lembranças da minha vida adulta. E nem sequer tiveram a decência de me consultar. Esta casa não está à venda, respondi com a voz trêmula. Mason suspirou do outro lado da linha. Pensa com calma, mãe. A manutenção deve estar-te custando uma fortuna. Para que 4 quartos? É egoísmo ter tanto espaço vazio quando tantas pessoas precisam de um lar. Egoísmo. Eu, 65 anos, sentindo a palavra cortar minha pele. Não seria a única vez. Mais cedo naquele dia, Britney surgira no meu quarto, me ignorara como se eu fosse um móvel velho e, sem pedir autorização, abrir a minha geladeira e servira-se do meu suco. Depois, largou o copo sujo sobre a mesa e foi embora. Mamãe, a gente só quer o seu bem, Mason tentava argumentar. Ninguém mandou você vender a casa agora, eu retruquei. Mas isso não vai acontecer. É minha propriedade, minha decisão. Longe de amenizar, Mason persistiu no tom paternalista. E se acontecer uma emergência? Você cai, a gente precisa entrar. Britney tem a chave para a sua segurança. Então dê a chave a você, respondi, sentindo o coração apertar. Vocês são um casal. Então trate-se como tal, sem transformar minha vida em matéria de barganha. Silêncio. Depois, uma risada constrangida. Você está sendo mesquinha com sua nora. Sabia que as amigas dela reclamam que as sogras sempre as desprezam? Eu sempre a defendo. Mas você está virando igual àquelas velhas amargas. Velhas amargas. Foi como me chamaram por exigir privacidade no meu próprio lar. Desliguei o telefone com um vazio no peito que eu não conseguia preencher. Passei a noite acordada, encarando o teto, tentando identificar o momento exato em que perdi meu filho para a teia de mentiras de Britney. Mas o pior ainda estava por vir, ela não se contentava com visitas surpresa e roupas emprestadas sem permissão. Britney queria muito mais do que eu jamais imaginara. Era um sábado de maio quando decidi visitar minha irmã na cidade vizinha.
Saí na noite de sexta-feira e planejei voltar no domingo à tarde, 2 dias fora de casa. Tranquei tudo antes de partir, portas, janelas, deixei as luzes programadas para acender automaticamente. Achei que tudo estava sob controle. Cheguei no domingo às 4 horas da tarde, exausta depois das 3 horas de viagem de ônibus, só sonhando com um banho quente e um descanso merecido. Ao abrir a porta, senti meu coração disparar. Vinham de dentro vozes, risadas, até cheiro de comida. Entrei devagar, cada passo me deixando mais apreensiva. O que vi na sala de estar me deixou sem fôlego. Britney estava estirada no meu sofá, com um balde de pipoca no colo. Sua mãe, Linda, ocupava a minha poltrona predileta, aquela onde o Arthur lia seus livros antes de morrer e que eu não deixava ninguém tocar. No chão, Madison, irmã dela, com um prato de comida apoiado nos joelhos. E, para coroar o absurdo, um homem desconhecido saía do meu banheiro, tatuado, na casa dos 30, que me fitou com um sorriso como se tivesse todo o direito de estar ali. Oi, você deve ser a sogra da Brit, disse ele, sem constrangimento. Eu sou Tyler, namorado da Madison. Que casa legal! Britney ergueu-se, acenou com naturalidade e completou. Mãe Eleanor, você chegou cedo. A gente planejava voltar só mais tarde. Estamos vendo uns filmes, vem cá? Minha voz saiu num sussurro sufocado. O que está acontecendo aqui? Linda me olhou com aquela expressão condescendente típica da família delas e explicou como se fosse a coisa mais natural do mundo. A Brit convidou todo mundo para passar o fim de semana. Disse que você não estaria aqui e que seria desperdício ficar em hotel quando tem tanto espaço. Olhei em volta, louça suja na pia, panelas com restos de comida, copos espalhados, 3 malas enormes no corredor, bagagem de quem pretendia ficar dias. Respirei fundo e chamei Britney para falar no jardim. Ela me acompanhou com aquele olhar de adolescente aborrecida, como se eu fosse um estorvo interrompendo a diversão. Qual é o problema? O problema é que vocês entraram na minha casa sem me avisar. Que usam o meu espaço como se fosse de vocês. Que isso está totalmente fora de controle. Ela cruzou os braços, o rosto endureceu. A doçura de sempre sumiu, dando lugar a algo frio e calculista. A casa é grande, Eleanor. Você nem usa tudo. São 4 quartos para uma pessoa, um desperdício. Minha família precisava de um lugar para ficar e eu achei que estava sendo gentil. Mas agora vejo que você é do tipo que prefere ter comodos vazios a ajudar os outros. Balancei a cabeça, sentindo o sangue ferver. Esta é a minha casa, Britney. E, tecnicamente, também do Mason, seu filho. Ele tem todo o direito de usar esta casa e eu sou esposa dele. O que é dele também é meu. Aquela frase ecoou na minha cabeça enquanto eu encarava Britney, atonita. Como se meu filho tivesse qualquer direito legal sobre um imóvel que comprei e quitei em sua totalidade. Como se 30 anos de hipoteca registrados em meu nome não significassem nada. Como se o simples fato de ser mãe dele automaticamente lhe conferisse parte da minha propriedade. O que me arrepiou, contudo, não foi o absurdo da declaração, mas a convicção nos olhos dela. Britney realmente acreditava possuir um pedaço do meu lar. Falava como se já fosse dona, como se minhas chaves não passassem de uma formalidade. Tecnicamente, Mason também pode reivindicar, ela reforçou, encostando o quadril na porta, um sorriso frio se esboçando nos lábios. Quando você se for, tudo será dele, e, portanto, meu. Para que esperar? Podemos começar a aproveitar este espaço agora, como uma família. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquela mulher planejava meu futuro, ou melhor, o meu pós-morte, contando herança antes mesmo de qualquer doença. Via meu lar não como minha morada, mas como propriedade futura, e falava disso sem a menor cerimônia. Por favor, peço que sua família vá embora agora. Oh, Eleanor, não seja dramática, retrucou ela, desprezando meu pedido. Já é tarde. Para onde quer que a gente vá? Sua mãe tem problema nas costas, não consegue viajar a essa hora. Vão ficar hoje e amanhã cedinho partem. Prometo. Não era um pedido, mas uma sentença.
Eu, ali, não passava de uma intrusa dentro da minha própria casa. Desci os degraus devagar e encontrei a sala tomada, Linda instalada na poltrona preferida de Arthur, Madison ajustando o volume da TV no último grau e Tyler saindo da cozinha com uma cerveja na mão, a minha cerveja, daquelas que reservo só para quando Mason vem-me visitar. Oi, senhora, tem mais cerveja aí? Acabei de tomar a última. Fingi não ouvir. Subi até o quarto e tranquei a porta com a chave. Sentei na cama, corroída pelo som da bagunça, risadas, passos subindo e descendo escadas, o barulho estridente da corrente do vaso sanitário, alguém usando meu banheiro como se fosse de motel. No quarto de hóspedes, as colchas que minha mãe bordou cuidadosamente agora serviam de base para um piquenique improvisado. Aquele lugar era sagrado, onde ninguém dormia até agora. Tremendo, disquei o número do meu filho. Ele atendeu com a voz embargada pelo sono. Mason, sua mulher trouxe toda a família para minha casa sem me avisar. Por favor, venha tirar todo mundo daqui. Do outro lado, ouvi um suspiro longo, cansado. Mãe, são 21 horas. Não vou dirigir 40 minutos para criar um drama desnecessário. Ela me disse que iam ficar o fim de semana e que já tinha falado com você. Ela mentiu. Eu estava na casa da sua tia, não sabia de nada. É só um mal-entendido. Deixa eles ficar até amanhã, vai passar. Mas há um homem que não conheço usando meu banheiro. Sua sogra está na poltrona do seu pai. Isso não está certo. Relaxa, mãe. Aquele cara é o namorado da Madison. É gente boa. Suspirei, exausta e sozinha, enquanto o riso lá embaixo ecoava pelos corredores do meu próprio lar, agora tomado pela arrogância de quem já planeja herança antes do inventário. Naquela tarde, ele tentou mais uma vez. Mãe, você precisa aprender a compartilhar. A casa é enorme, não vai te matar receber alguém por uma noite. Quem sabe até te faça bem, você vive tão isolada. Mas ela desligou. Simplesmente desligou. Recusou-se a vir. Recusou-se a me defender. Fiquei sozinha. Passei a noite inteira trancada no quarto, ouvindo o estalar da lenha na fogueira que eles acenderam no quintal, as gargalhadas e os gritos até às 2 da manhã. De repente, o som de vidro estilhaçando e mais risadas. Até que, às 3, o silêncio me segurou pela gola. Espiei pela janela e vi as cadeiras do jardim espalhadas pelo gramado, latas de cerveja abandonadas, pratos sujos sobre a mesa externa, um cenário de descaso banhado pela luz fria da lua. Não consegui pregar o olho. Permaneci sentada na cama, abraçando o travesseiro que ainda conservava o formato da cabeça do Arthur, me perguntando como tinha deixado tudo escapar de minhas mãos. Às 7, barulho na cozinha, vozes, o aroma irresistível de café, o meu café. Esperei até às 9, convicta de que já teriam ido embora. Desci as escadas, preparada para o alívio, mas me deparei com outra invasão. Linda, dona de um sorriso doce, preparava o café da manhã em minhas panelas, quebrava ovos na minha frigideira, fatiava meu pão. Madison arrumava a mesa com delicadeza incomoda. Brittany, alheia, encarava o celular. E Tyler, estirado no sofá, trocava de canal na televisão. Nem sinal de malas, nem menção a despedidas. Bom dia, mamãe. Anunciaram em coro. Quer café da manhã? Fiz o suficiente para todo mundo. O tom de Linda era gentil, mas por baixo corria uma nota possessiva, como se ela fosse a dona da casa e eu, a hóspede indesejada. Pensei que fossem embora cedo, disse eu, fazendo força para manter a voz firme. Brittany ergueu os olhos e deu de ombros. Íamos. Mas minha mãe acordou com dores nas costas. Precisa de mais descanso. A gente sai depois do almoço, tá? Não é nada demais, né? Afinal, você não tem nenhum compromisso hoje. Como sabia dos meus compromissos ou da falta deles? Mesmo assim, não respondi. Tomei meu café e sentei à mesa, observando aqueles estranhos devorarem minhas torradas como se pertencessem àquele lugar. Um nojo profundo me percorreu. Só se despediram às 6 da tarde, 10 horas além do combinado.
Deixaram a casa em ruínas, toalhas molhadas pelo chão do banheiro, camas desfeitas, pratos sujos na pia, manchas no toalhinha de crochê da avó, um copo quebrado abandonado sob o sofá, bitucas de cigarro espalhadas pelo jardim, apesar de eu ter proibido fumar no quintal. Passei 4 horas limpando. 4 horas tentando apagar cada vestígio daquela invasão. Foi então que o olho me bateu na gaveta do meu criado mudo. Alguém remexera ali. Meus documentos pessoais estavam ligeiramente fora de lugar, escritura da casa, testamento, tudo mexido, revisitado, como se alguém tivesse procurado alguma coisa íntima demais. Meu coração gelou. Britney andava em missão, ela confirmara que a casa estava registrada só em meu nome e buscava um jeito de reivindicá-la para si. Aquele foi o estopim, ainda que eu não soubesse. Eu acreditava, ingenuamente, que bastariam conversas firmes, limites claros, palavras honestas para resolver tudo. Não enxergava que enfrentava alguém que não respeitava fronteiras, que via a minha gentileza como fraqueza e transformava qualquer gesto de paz em permissão para invadir cada vez mais meu espaço. No dia seguinte, liguei para o Amazon e contei tudo, os papéis remexidos, as 4 horas que passei limpando o armário, a afronta que eu sentira. Tinha esperança de que ele finalmente entendesse o que a esposa dele tramava. Mas ele cortou o meu desabafo com "Você está paranoica. Ninguém vasculhou seus documentos, você deve tê-los guardado em outro lugar e se esqueceu. A Britney me disse que, no fim de semana, você foi super hostil, não trocou uma palavra com a família dela e deixou todo mundo desconfortável." Em poucas frases, Britney pintara a minha imagem de mãe amargurada, paranoica e ríspida, exatamente os adjetivos que ela quisera a meu respeito. Quando expliquei que só queria privacidade na minha própria casa, Mason sugeriu que eu vendesse o imóvel e comprasse algo menor, onde eu não teria de lidar com espaço extra. Ali estava o verdadeiro plano: livrar-se de mim e do meu lar. Sem me despedir, desliguei o telefone e uma ideia sombria me atravessou a mente pela primeira vez: talvez meu filho não estivesse mais ao meu lado. Nas semanas seguintes, prosseguiu uma guerra silenciosa de desgaste psicológico. Britney descobrira meu ponto fraco. Eu não queria criar atritos entre ela e Mason, e esse amor de mãe foi usado como arma. Cada invasão vinha disfarçada de cuidado familiar e eu, ao protestar, virava vilã egoísta que rejeitava demonstrações de afeto. Comecei a encontrar vestígios de suas visitas secretas, um prato usado que eu não sujou, uma toalha úmida sem motivo, o café mais ralo do que eu lembrava. Pequenas pistas que me faziam duvidar de tudo. Eu teria deixado alguma janela aberta? Trocado de lugar um livro? Bebido daquela xícara sem perceber? Naquele jogo de fantasmas, Britney entrava quando eu saía, tocava minhas coisas, deixava rastros mínimos, o suficiente para eu notar, mas incapaz de comprovar. Numa terça-feira, voltei da consulta com o cardiologista e encontrei minha cama desarrumada, lençóis emaranhados, o travesseiro marcado por uma impressão fresca. Alguém tivera dormido ali, naquele refúgio sagrado onde Arthur e eu compartilhamos 30 anos de intimidade. Toquei o colchão ainda quente, como se a pele de Britney ali tivesse permanecido há poucos instantes. Ela estivera em minha casa menos de 1 hora atrás, deitada na minha cama como se fosse a dona, testando o travesseiro, experimentando aquela bolha de paz que eu ainda chamava de meu refúgio. Levantei-me devagar e percorri cada cômodo. As minhas gavetas estavam escancaradas, a minha lingerie espalhada, como se uma ventania descompassada tivesse passado por ali. Os frascos de perfume sobre o criado mudo trocados de lugar, alguém brincara de rearrumar meus cheiros. Na cozinha faltava comida, um pacote de biscoitos vazio largado no lixo, quase meio galão de leite evaporado e 3 maçãs a menos na fruteira. Britney não se limitara a invadir meu espaço, ela consumira meus mantimentos, usara minhas coisas, viver a minha rotina enquanto eu não estava a olhar. Peguei o telefone fixo, não confiava mais no celular, suspeitava que ela viesse bisbilhotando minhas senhas. Havia notado aplicativos abrirem sozinhos, meu aparelho esquentar sem motivo. Eram fagulhas de um olhar alheio sobre minha vida digital. Disquei o número de Mason, meu filho, e aguardei o silêncio do outro lado. Quando ele finalmente atendeu, pareceu suspirar com enfado em vez de preocupação. "Mãe, você tem certeza do que está dizendo?" Ele perguntou, com voz de quem se preparava para discordar. "Você viu mesmo a Britney na sua casa? Tem foto, vídeo?"
Bastava eu expressar a certeza na voz para que ele se sentisse no direito de duvidar. Não preciso de prova em pixels, respondi com firmeza. Eu senti a presença dela no meu quarto. Mason hesitou. Mãe, ouça-se. Você acha isso normal? A Britney trabalha o dia inteiro. Não tem tempo para vir dormir na sua casa. Talvez você esteja imaginando coisas. Dor aguda me atravessou. Meu próprio filho duvidando de mim, insinuando que eu inventava tudo por despeito à moça. Não estou inventando, insisti, sentindo cada palavra pesar no ar, alguém dormiu na minha cama. O travesseiro ainda guarda o calor. Ele suspirou outra vez, desta vez com uma ponta de condescendência. Mãe, você anda esquecendo muita coisa. Talvez fosse bom procurar um médico, sugeriu com delicadeza hipócrita. Sua idade não perdoa, né? Com 65 anos, eu era taxada de senil, incapaz de distinguir realidade de ilusão. E tudo aquilo partia de Britney, que convencera meu filho de que eu perdia o juízo. Eu me sentia traída pela minha própria família. Mason, sei bem o que vi, tentei explicar, com a voz embargada. Ele, então, colocou o plano em prática. Com um tom formal, quase de assistente social, disse que Britney e ele estavam preocupados com minha segurança. Você mora sozinha naquela casa gigante, sem ninguém por perto. Pode cair e ficar dias ali, pode esquecer o fogão ligado e queimar tudo. Você precisa de supervisão, de ajuda para limpar, cozinhar, tomar remédios. Se você estiver bem, não vai se importar. Era uma armadilha perfeita, me pintar de inútil, com a cabeça confusa, uma ameaça a mim mesma e assim legitimar em tomar conta da minha vida e dos meus bens. Eu não preciso de supervisão, respondi, tentando manter o tom firme. Então prove, rebateu ele seco. Deixa Britney limpar sua casa, preparar suas refeições, cuidar de você. Se está tudo bem, por que não? O silêncio que se seguiu mostrou que a armadilha estava pronta. E eu, no centro desse plano, precisava descobrir como escapar sem deixar que tomassem minha liberdade. Se eu dizia que não precisava de ajuda, era porque ainda me recusava a encarar o quanto estava me desgastando. Mas, se aceitasse, daria a Britney acesso irrestrito para invadir cada canto da minha vida. Não havia saída certa. Tudo o que eu falasse seria usado contra mim. Pense no que eu disse. Não demore muito, porque, se continuar assim, vamos ter de tomar providências mais rígidas. Existem excelentes residenciais para pessoas da sua idade, lugares onde será bem cuidado e estará seguro. Residenciais? Lar de idosos? Ele estava ameaçando me trancar num asilo. Meu próprio filho, o ser que criei com tanto amor e sacrifício, agora me via como um empecilho ao seu herdeiro adiantado. Desliguei o telefone com mãos trêmulas. Sentei na sala vazia e desabei em lágrimas pela primeira vez em meses. Lamentei meu filho perdido, a relação destruída, a solidão me consumindo e o medo que agora sentia entre estas quatro paredes, meu refúgio transformado em prisão, onde Britney detinha as chaves e eu era o prisioneiro. Aquela noite não consegui pregar o olho. Cada rangido do assoalho, cada uivo do vento contra as janelas me fazia jurar que Britney surgiria a qualquer momento, parada ao lado da minha cama, observando meu sono. Já não existia lugar seguro. Às 3 da manhã, ouvi um baque suave vindo da cozinha, como se alguém tivesse fechado a porta da geladeira. Levantei em silêncio, empunhando a bengala de madeira que o Arthur usou após a cirurgia no joelho. Desci os degraus com o coração pulsando tão forte que parecia querer fugir do peito. A lâmpada da cozinha estava acesa, eu a tinha apagado antes de subir. Tinha certeza absoluta. Avancei, pronto para enfrentar Britney, ligar para a polícia, para qualquer coisa. Mas o commode estava vazio. Só restava aquela luz acesa e, sobre a mesa, um copo com água pela metade. Água que eu não tinha servido. Toquei o copo, ainda gelado ao toque. Alguém bebera há poucos minutos. Revirei a casa inteira. Todas as portas estavam trancadas, as janelas bem fechadas, sem qualquer sinal de arrombamento. Quem quer que fosse entrou com chave.
Britney estivera ali, andando pela minha cozinha como um fantasma, saciando a sede e partindo em seguida, sem fazer barulho algum. Só deixara o copo como prova dessa invasão. Ou então eu estava enlouquecendo, como todos diziam. Talvez eu mesmo tivesse descido atrás de água e esquecido. Talvez deixara a luz acesa. Talvez tudo fosse fruto da minha imaginação debilitada e da paranoia em crescimento. E isso era o mais aterrador, nem eu mais confiava no que via. Britney alcançara seu objetivo, me fazer duvidar da minha própria sanidade. Mas, naquela noite, algo em mim endureceu. Uma parte que dormia despertou com uma fúria gelada. Naquela manhã gelada, sentada à mesa da minha cozinha com um copo imaginário diante de mim, percebi que não podia mais ser a vítima indefesa. Se eles quisessem jogar sujo, eu aprenderia as regras. Se tentassem me retratar como louca, eu sumiria antes que conseguissem me trancar num hospital. Se desejassem minha casa, que a tivessem, vazia, sem móveis, sem memórias, sem mim. Foi ali, naquele instante de clareza fria e desesperada, que nasceu um plano capaz de virar o jogo e devolver a mim o controle da minha vida. No dia seguinte, acordei com uma lucidez mental que não sentia há meses. O medo havia-se transformado em algo mais útil, determinação estratégica e silêncio calculado. Se a Britney conseguir arquitetar tudo sem ser percebida, eu também podia desaparecer da mesma forma. Sua própria tática de guerra silenciosa seria usada contra ela. Primeiro, mantive a rotina normal como se nada tivesse mudado. Sorri quando Mason ligou, respondi com cordialidade forçada às mensagens da Britney, segui firme no meu cronograma de sempre, yoga às terças e quintas, feira aos sábados, consulta médica uma vez por mês. Precisava convencê-los de que eu continuava a velhinha confusa e amedrontada, pronta para ser manipulada. Por trás dessa fachada, comecei minha investigação sigilosa. Criei um novo e-mail que ninguém desconfiaria, entrei em sites consultando apenas nos computadores da biblioteca pública, onde meu rastro poderia desaparecer. Busquei apartamentos em cidades a mais de 800 milhas de distância, lugares com clima ameno, serviços médicos decentes e custo de vida compatível com minha pensão de $2.500 por mês. Foi assim que encontrei um condomínio para maiores de 55 anos em Clearwater, na Flórida, exatamente 800 milhas para o sudeste. Um prédio com segurança 24 horas, portão controlado, câmaras em todos os corredores e acesso restrito por cartão eletrónico. Ali, ninguém entraria sem autorização, ninguém poderia me violar novamente. O apartamento era modesto, um quarto, um banheiro e uma cozinha americana integrada à sala, cerca de 450 pés quadrados. Mas era perfeito, gerenciável, seguro. Meu. O aluguel custava $1.200 mensais, manutenção incluída e mais $100 de utilidades. Restariam 1.200 para alimentação e despesas extras, apertado, mas factível. Usei um orelhão público para ligar à gerente do condomínio e expliquei, sem muitos detalhes comprometedores, apenas que precisava mudar de vida em busca de privacidade e segurança. Ela compreendeu na hora. Disse que muitas mulheres da minha idade chegavam ali exatamente em busca de paz depois de um caos. E foi assim que, enquanto mantinha o sorriso e a rotina em casa, construía silenciosamente meu caminho para a liberdade. Eles ainda achavam que me tinham presa pela vulnerabilidade. Mal sabiam que meu bilhete de embarque já estava comprado e que eu estava pronta para desaparecer de vez. Para juntar os $4.800 do depósito e dos 3 primeiros meses de aluguel, precisei drenar minhas economias, mas havia um obstáculo: minha conta bancária era conjunta com Mason. Até então, nunca fora um problema. Ele era meu filho, minha confiança. Porém, agora essa conta compartilhada se tornava um risco. Um saque grande demais acionaria suspeitas. Mason perguntaria, Britney descobriria e meu plano desmoronaria. Então adotei uma tática quase imperceptível. Vira e mexe, quando ia ao supermercado, sacava $50. Na farmácia, 30. Na loja de ferragens, 20. Valores tão modestos que mais pareciam despesas corriqueiras de uma senhora. Guardava tudo em um envelope, escondido numa fenda dentro de um velho livro na minha estante, o mesmo volume ou quando escondia a chave reserva.
Ninguém jamais folheava aqueles tratados maçantes de matemática avançada, álgebra linear e geometria analítica. Perfeitos para um esconderijo. Levei 6 semanas para alcançar a quantia necessária. 6 semanas fingindo que nada estava fora do lugar. Permiti que Britney aparecesse sem aviso, sempre sorrindo quando ela chegava com Linda e Madison para um café não convidado. Engoli em silêncio as toalhas molhadas espalhadas no chão do meu banheiro, ignorei a porta da geladeira entreaberta e o conteúdo interior sumindo aos poucos. Cada invasão do meu espaço doía, mas me lembrava que eu tinha um objetivo. Cada ato de desrespeito me aproximava da liberdade. Enquanto acumular o dinheiro, documentei tudo com o meu velho celular, guardado longe dos olhos curiosos. Registrei a cama desfeita depois que ela saía, os pratos sujos empilhados na pia, minhas roupas sujas abandonadas no cesto, latas de cerveja no jardim após ela trazer conhecidos. Essas fotografias ficaram num arquivo secreto, não para mostrar a Mason, eu sabia que ele duvidaria de mim, mas para comprovar a mim mesma que eu não estava louca, aquilo era real e eu tinha motivos de sobra para desaparecer. Britney, cada dia mais ousada, nem se importava em disfarçar. Numa tarde, voltei da biblioteca e encontrei revirando a sala de estar. Movia poltronas, retirava quadros que Arthur e eu escolheramos com carinho e pendurava reproduções baratas que ela comprara. Estou modernizando o lugar, mãe, anunciou. Sua casa estava tão ultrapassada, muito idosa. Precisava de um toque novo. Aquelas palavras me atravessaram como lâminas. Meu refúgio de memórias, meu pequeno museu pessoal, agora era ultrapassado e idoso, feio aos olhos dela. Respirei fundo, forcei um sorriso. Que gentileza, Britney. Fiquei ali, calma, enquanto ela esperava a minha reação explosiva. Em seguida, apenas me retirei para o quarto. Aquela sala de estar se tornaria reconhecível, mas em 3 semanas eu não estaria mais lá para ver. Foi então que contratei uma pequena empresa de mudanças, daquelas que sabem ser discretas. Expliquei ao dono, um senhor amável que já auxiliara outras mulheres em situações semelhantes, que eu precisava transportar meus pertences em várias remessas, em dias distintos e longe de olhares curiosos. Ele entendeu sem julgar. E ali, naquele acordo silencioso, senti o alívio de estar finalmente dando o próximo passo rumo à minha própria fuga. Naquela noite, evitei fazer perguntas. Apenas agradeci pela compreensão e voltei para minhas caixas, pequenas, leves, fáceis de carregar. Esperei até o silêncio absoluto se instaurar na casa antes de começar a empacotar. Etiquetei tudo como doação, um artifício simples, mas eficaz, caso alguém desse de cara com as caixas. Separei as roupas que mais gostava, as fotografias irreemplacáveis, os documentos importantes, a caixinha de joias que Arthur me deixara e os livros da minha mãe. Guardei apenas o que tinha valor sentimental, o resto poderia ficar, móveis, eletrodomésticos, enfeites, tudo substituível. O essencial era levar comigo aquilo que não se comprava de novo. Ao amanhecer, quando Britney ainda dormia, os carregadores chegaram em silêncio. Em meia hora, 3 ou 4 caixas já seguiam rumo a um depósito temporário. Despacharam-se antes que o bairro despertasse, como se meus pertences evaporassem sem deixar vestígio. Ninguém percebeu. E eu segui meu dia como se nada houvesse acontecido. Mason intensificou a pressão para que eu vendesse a casa. Ligava 2, 3 vezes por semana, repetindo o mesmo discurso. Você precisa de algo menor, mãe. A manutenção está muito cara. Aos seus anos, é bom simplificar. E, ao fundo, eu sentia Britney sussurrar estratégias. Embora ela nem tivesse que falar, eu adivinhava cada palavra manipuladora. Mãe, achei um apartamento perfeito para você. Perto da gente. Assim você pode nos visitar mais vezes. A Britney cuidaria de você e eu também. A simples expressão cuidar de mim gelava meus ossos. Cuidar, naquele vocabulário, significava controlar, vigiar, decidir tudo o que eu poderia ou não fazer. Transformar-me em uma criança sob supervisão constante. E, quando eu fosse completamente dependente, acabaria assinando qualquer papel que me empurrassem, inclusive a transferência da casa para o nome de Mason. Recusei calmamente. Deixe-me pensar, filho.
Mas eles se apressavam, não há muito o que pensar. É para o seu bem. Mentiras disfarçadas de preocupação. Suas palavras eram veneno em forma de cuidado, projetadas para me envergonhar por resistir. Só que eu não ia mais cair nessa armadilha. Eu havia despertado e agora só contava os dias para minha fuga. 2 semanas antes da minha saída final, algo aconteceu que confirmou minha decisão. Voltei da consulta ao dentista e encontrei um chaveiro trocando as fechaduras de casa, a minha casa, sem a menor permissão. Desculpe, quem o contratou? Perguntei, atonita. O homem me mostrou uma ordem de serviço assinada por Brittany Garcia. O pedido dizia que eu perdera as chaves várias vezes e, por segurança, precisava de novas fechaduras. Fiquei paralisada ao vê-lo encaixar a última peça metálica na porta. Brittany cruzara todos os limites, havia invadido meu espaço e agora tentava, de forma concreta, controlar meu acesso ao meu próprio lar. Aquilo não era mais manipulação psicológica, era um assalto à minha autonomia. Pare! Agora! Exclamei, a voz trêmula. O chaveiro me olhou confuso, mãos ainda na ferramenta. Mas eu sabia, não restava dúvida de que minha hora de partir estava mais próxima do que nunca. Chamei o chaveiro pela última vez. Ele empacotou as ferramentas com pressa, visivelmente desconfortável por estar no meio de uma briga familiar. Antes de ir embora, deixou o maço de chaves antigo sobre a bancada e fez uma breve reverência. Desculpe, senhora. Mas o estrago já estava feito. Uma única porta recebia agora a nova fechadura, a única para a qual Brittany tinha a chave. A raiva me consumiu por dentro quando peguei o telefone e disquei o número de Mason. Minha voz, sempre tão contida, se quebrou em fúria. Sua esposa contratou um chaveiro e mudou as fechaduras da minha casa sem a minha permissão. Isso é invasão, é ilegal e tem que parar agora. Esperei ao menos um pedido de desculpas, um sopro de consolo. Mas o que ouvi foi pior do que indiferença, foi cumplicidade. Mason disse com tranquilidade, eu dei permissão à Brittany. Você perdeu suas chaves na semana passada, lembra? Ligou para nós às 2 da manhã dizendo que não conseguia entrar. Foi por segurança, estávamos só ajudando. Aquilo me estremeceu. Eu nunca perdi minhas chaves. Nunca entrei em pânico no meio da noite. Mas a convicção na voz dele me fez hesitar. Será que estava esquecendo algo? Não, pensei, lutando contra o desespero. Era gaslighting em estado puro, inventar memórias que nunca existiram para me fazer questionar a minha própria sanidade. Verifique seu telefone, insisti, o coração disparado. Não há nenhuma ligação minha às 2 da manhã. Nem Brittany lembra disso. Você falou com ela. Mas ele já se preparava para desligar, você precisa aceitar que tem um problema, mãe. 2 pessoas contra uma é o melhor para sua segurança. Cai no silêncio do meu próprio lar, sentindo as paredes se aproximarem. Brittany agora tinha as chaves, e eu, tida como uma velha confusa, não poderia simplesmente ir à polícia. Diriam que era assunto de família, que tudo fora feito em nome do meu bem. Ninguém acreditaria em mim. Mas havia um segredo que eles desconheciam. Em 2 semanas, eu não estaria mais aqui. Que fiquem com as chaves. Meu tempo de ser trancafiada acabou. Ela podia entrar e sair sem alarde enquanto a casa estivesse vazia e eu estivesse a 800 metros de distância, onde as chaves dela não valiam absolutamente nada. Naquela noite, decidi agir, contratei outro chaveiro, paguei em dinheiro vivo e pedi que trocasse todas as fechaduras imediatamente. Expliquei apenas que havia um problema de segurança e precisava das novas portas o mais rápido possível. Sem fazer perguntas, ele levou 2 horas exatas para terminar o serviço e me entregou 3 jogos de chaves. Guardei o primeiro no meu porta-moedas, o segundo no antigo livro oco que mantinha na estante da biblioteca e o terceiro. O terceiro escondi no jardim, enterrado sob a hortênsia que Arthur e eu plantamos no nosso 5º aniversário. Agora, Brittany não conseguiria entrar. Minhas fechaduras tinham contra-atacado e ela só descobriria isso quando tentasse, em vão, girar a chave. Imaginei o choque no rosto dela. O momento em que a chave travaria. A raiva crescendo ao perceber que não tinha mais acesso.
Aquela visão me deu a primeira sensação de alívio verdadeiro em meses. 2 dias depois, eu estava em casa quando ouvi o som da chave riscando o metal da fechadura. Frustração, tentativa, mais frustração, até um soco vigoroso na porta. Mãe, Eleanor, abre a porta. Minha chave não funciona. Você mudou as fechaduras. Eu permaneci em silêncio, do outro lado da madeira, deixando-a, finalmente, provar o gosto amargo de se sentir excluída, rejeitada, sem passagem de entrada. Eleanor, eu sei que você está aí. Vi sua sombra na janela. Abre essa porta agora. A gente precisa conversar. Cada batida era um mix de desespero e ira, ecos de punhos contra a madeira. Até que ela se cansou de gritar, ouvi seus passos se afastarem, o motor do carro rugir e depois, silêncio. Pouco depois, meu telefone explodiu em chamadas e mensagens. Foram 15 ligações de Amazon, 20 mensagens em todos os tons de ira. Como você ousa trocar as fechaduras? Como deixa Britney do lado de fora? Isso só prova que você está fora de si, que precisa de intervenção imediata. Não respondi nada. Nem li. Desliguei o aparelho e guardei em uma gaveta. Aquele silêncio, finalmente, era glorioso. Nenhuma voz manipuladora enchendo meus ouvidos, nenhum invasor rondando minhas memórias, só eu e minhas paredes. Mas eu sabia que era passageiro. Amazon viria atrás de mim, com Britney ao lado, exigindo explicações, talvez até ameaçando me internar. Eu não podia esperar mais 2 semanas. Era hora de pôr meu plano em ação. Saí até a cabine telefônica na esquina e liguei para a empresa de mudanças, pedindo que antecipassem tudo para o dia seguinte. O proprietário se mostrou reticente, disse que não tinha equipe disponível em curto prazo. Ofereci o dobro do valor combinado, $300 em vez de 150, e acabei pagando quase todo o dinheiro que me restava. Para ele, valeu a pena, para mim, era o preço da liberdade. De volta ao meu apartamento, passei a noite empacotando o que faltava, roupas para 2 semanas, itens de higiene, remédios, documentos pessoais e até a escritura da casa, guardada no meu cofre pessoal. Quando fechei a última mala, senti pela primeira vez, em muito tempo, a doce sensação de que estava realmente escapando. Fazia 3 anos que eu havia revisado meu testamento. Tudo ficaria para Amazon, mas com uma condição: a casa só poderia ser vendida 5 anos após a minha morte. Naquela época, quis preservar as memórias de Arthur. Agora, essa mesma cláusula serviria para atrapalhar os planos de Britney, ainda que temporariamente. Decidi agir rápido. Primeiro, liguei para meu advogado de confiança, o mesmo que redigir o testamento de Arthur. Expliquei que estava de mudança e precisava atualizar meus dados. Passei o endereço do novo apartamento, pedindo que não o revelasse a ninguém, nem mesmo ao meu filho. Ele hesitou, quis saber se eu estava bem, se precisava de ajuda. Sorri pelo telefone e garanti que estava mais forte do que nunca, finalmente no comando da minha vida. Quando atalhou que compreendia perfeitamente, ouvi o alívio na voz dele. Em seguida, contactei o banco. Fechei a conta conjunta com Amazon e abri uma nova, só em meu nome, em uma agência numa cidade litorânea. Transferi todo o dinheiro, 32 anos de economias acumuladas, os $40.000 que Arthur e eu guardáramos para emergências e para deixar um legado Amazon. Agora, aquele montante estaria protegido, inacessível antes de eu morrer. Planejei também o silêncio na velha casa, desliguei todos os serviços para daqui a 3 dias, luz, água, gás, internet, telefone fixo. Quando Britney voltasse para fazer mais confusão, encontraria apenas um esqueleto frio, sem utilidades, sem nada a oferecer. No dia marcado, às 6 da manhã, os caminhões de mudança chegaram. Em 4 horas, embalaram cada objeto carregado de história, o sofá da sala, as caixas com meus pertences, as luminárias restauradas por Arthur, a cadeira de balanço onde acalentei Mason bebê, o espelho antigo da minha avó. Às 10, a casa já estava vazia, paredes nuas, pisos limpos, quartos e quando meus passos. Fiquei no meio da sala onde vivi por 30 anos, sentindo dor e alívio misturados. Aquele lugar guardava toda a minha história, mas agora estava contaminado pela invasão de Britney. Era hora de virar a página. No chão, deixei uma carta para Mason, breve, objetiva.
Amazon, mudei-me. Preciso de espaço e paz que não encontro mais aqui. A casa continua sendo minha e meu nome consta nela, pagarei os impostos de onde estiver. Não tente me procurar. Quando quiser contato, ligarei para você. Não é punição, é sobrevivência. Sua mãe, que te ama e precisa se proteger. Tranquei a porta. Ajustei as 3 novas fechaduras. Caminhei até o táxi que me aguardava na esquina e não olhei para trás. Olhar para trás seria questionar tudo, despertar culpas, botar em dúvida o que eu sabia ser necessário. Peguei o ônibus Greyhound rumo à cidade costeira e, em 19 horas de viagem, deixei para trás não só uma casa, mas um capítulo inteiro da minha vida. Demorou 18, não 19 horas inteiras para digerir tudo, o pavor, as lágrimas silenciosas, o peso da decisão que eu acabara de tomar. Eu tinha abandonado minha casa, fugido do meu próprio filho, cortado o último fio de família que restava. Mas, acima de tudo, eu estava viva e, naquele momento, era isso que importava. No dia seguinte, cheguei ao meu novo apartamento às 3 da tarde em ponto. Era exatamente como nas fotos, um prédio de 5 andares com fachada em tom de areia, cercado por palmeiras e jardins bem cuidados. Na entrada principal, um portão com guarita. O segurança conferiu o meu documento antes de me deixar passar. No escritório da administração, apresentei o contrato de aluguel e aqueles papéis que já havia enviado por correio semanas antes. Brenda, a síndica de cerca de 50 anos, recebeu-me com um sorriso genuíno. Bem-vinda, Ilaner. Seu apartamento fica no 3º andar, é bem silencioso e tem vista para o jardim interno. Acho que vai gostar. Ela me entregou um cartão eletrónico, a chave para o prédio e o elevador. Sem ele, ninguém subia. Visitantes só entravam mediante autorização do morador. Câmaras vigiavam cada corredor e cada área comum. Pela primeira vez em meses, senti que segurança era real. O apartamento era modesto, mas perfeito. Um quarto com janela generosa, inundando o espaço de luz natural. Um banheiro completo, equipado com barras de apoio para idosos. Cozinha integrada, fogão elétrico e uma geladeira compacta. A sala tinha espaço exato para o meu sofá favorito e a mesa de 2 lugares que eu trouxera. As paredes estavam imaculadas, o piso de cerâmica brilhava sob a camada fresca de tinta. O cheiro de pintura nova misturava-se ao de um recomeço. 3 horas depois, chegaram os carregadores. Subiram meus móveis e caixas com todo cuidado, posicionando cada peça onde eu pedia. Em pouco mais de 2 horas, o apartamento já começava a ter cara de lar. Minha cadeira de balanço junto à janela, as fotos do Arthur no criado mudo, os livros da minha mãe na prateleira pequena que cabia certinho num canto. Era minúsculo quando comparado ao que eu deixara para trás, mas era totalmente meu. Ninguém, além de mim, tinha chave. Ninguém podia invadir aquele espaço sagrado. Naquela primeira noite, dormi como não dormia há 6 meses, tranquila, sem o terror de uma possível invasão. Não acordei para checar trancas, nem me assustei com barulhos estranhos. O silêncio absoluto envolvia cada centímetro do apartamento e eu me sentia envolvida por uma paz tangível. Acordei às 7 da manhã seguinte com o sol invadindo o quarto. Fiz café na minha pequena cafeteira, sentei-me na minúscula varanda que dava para o jardim interno. Lá embaixo, vizinhos faziam exercícios matinais e uma senhora de cabelos grisalhos acenou para mim. Respondi com um sorriso e um aceno tímido de volta. Ali ninguém sabia da minha história. Ninguém falava em Brittany, em Amazon ou na casa que eu abandonara. Ali eu era apenas Ilaner, uma mulher de 65 anos, recomeçando a vida. Peguei o celular e, depois de 2 dias desligado, vi que as notificações explodiram. Mas eu aguentei. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava segura e pronta para seguir em frente. Quando finalmente olhei para o celular, me deparei com 237 notificações e 189 chamadas não atendidas, a maioria de Amazon, algumas de Britney e outras vindas de números desconhecidos. Aposto que eram Linda e Madison, recrutadas para a chamada tropa do assédio. As mensagens de texto vinham carregadas de desespero, depois de raiva. Mãe, onde você está?
Atenda o telefone. Fomos à sua casa e está vazia. O que você fez? Isso é loucura. Britney está histérica. Preciso saber se você está bem. Se não atender, vou chamar a polícia. Você é egoísta. Como pôde nos fazer isso? Vai se arrepender. Li aquelas mensagens e enxergava a cena na minha mente. Britney, aos berros, Mason, atonito e depois furioso, insistindo no telefone enquanto vasculhava cada centímetro do que antes era o meu lar. As chaves não funcionavam, então Mason usou uma cópia de emergência, um segredo que eu desconhecia, provavelmente feito anos atrás. Eles arrombaram para dentro e encontraram apenas paredes nuas, pisos e quando vazio, e no meio da sala de estar a única testemunha, minha carta. No áudio que Britney deixou na caixa postal, a voz tremia de preocupação. Mamãe, Eleanor, não sei o que está acontecendo, mas isso não está certo. Mason está acabado. Eu estou assustada. Tínhamos nossas diferenças, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Por favor, nos diga onde você está. Só queremos saber se você está bem. O resto, a gente conversa. Quase senti compaixão se não fosse pela familiaridade daquela entonação manipuladora revestida de sinceridade. Decidi que não cairia mais nesse tipo de armadilha. Minha fuga estava consumada, não havia espaço para negociação. O recado seguinte, de Mason, era puro ressentimento. Ele vomitava acusações. Isso é ridículo. Você abandonou a casa como se estivesse morta. Sabe a angústia que sentia ao entrar lá? Britney quase desmaiou de susto. Aí achamos sua maldita carta. Você nos acusa do quê? De nos preocupar com você? Isso é manipulação, crueldade. Se não aparecer logo, vou recorrer à justiça para declarar você inapta. Vou conseguir uma ordem para interná-la. Está fora de si e agora está provado. Ali estava, claro e doloroso, o real perigo que ocorria. Mas, por mais que o tom de voz e as ameaças ecoassem alto, meu silêncio era a resposta definitiva. A partir dali, a minha jornada era solitária, porém livre. Usar o sistema jurídico para me declarar incapaz, arrancar minha autonomia e tomar posse dos meus bens era exatamente o que eu temia. Mas agora eu estava a 800 metros de distância, com toda a minha documentação em ordem e um advogado que conhecia a verdade. As ameaças de Britney e Linda soavam vazias. Antes de me encontrarem, eu ganharia tempo. E eu não tinha intenção de facilitar. Naquela noite bloqueei todos os números desconhecidos, exceto de Mason, meu filho. Ele ainda merecia a chance de entrar em contato, mesmo que fosse só para me xingar. Mas eu não atenderia. Não ainda. Queria que sentisse, ainda que de leve, o desespero de perseguir alguém que não quer ser encontrado, o pavor e a impotência que me consumiram por meses. Os dias seguintes foram quase surreais. Acordava esperando um pesadelo, dar-me por vencida e me ver de volta à velha casa, com Britney entrando sem bater. Em vez disso, despertava no meu pequeno apartamento seguro, rodeado pelos meus objetos preferidos, com porteiros que jamais deixariam ninguém me alcançar sem autorização. Fui criando novas rotinas, caminhadas matinais pelo jardim do condomínio, café da manhã na sala de refeições comunitária, onde as conversas eram superficiais e ninguém perguntava pelo meu passado, tardes de leitura na sacada e noites entregues a séries de TV, sem o peso constante da ansiedade. Foi assim que conheci Ellen, a viúva de 72 anos ao lado. 2 anos antes, ela também fugira da intolerância de filho e nora. Não trocamos detalhes, mas entendemos, no silêncio, a mesma escolha, a solidão como refúgio, a paz acima da aprovação familiar. Passei 3 semanas em silêncio absoluto. Não respondia mensagens, nem retornava ligações. Enquanto isso, observava o ciclo previsível de Mason, raiva, preocupação falsa, culpa e chantagem emocional que só surtiam efeito porque eu só os via dias depois. A partir do momento em que lia, as palavras já não me manipulavam. Então vieram as investidas de Britney pelas redes, Facebook, e-mail, Instagram, ela nem sabia que eu tinha.
Textos longos implorando meu retorno, falando no sofrimento de Mason, na vontade de ser uma boa nora. Tentativas de gaslighting digital que não penetravam minha nova fortaleza. Logo chegaram as ameaças veladas: vamos acionar advogados, vamos registrá-lo como desaparecido, abandonar propriedades tem consequências legais. Desespero puro. Mas eu já tinha o meu próprio advogado. E, pela primeira vez, me sentia verdadeiramente em paz. Eu sabia que não havia deixado nada para trás. A casa continuava em meu nome, os impostos pagos adiantado, as contas de água e luz encerradas de maneira legal. Não havia nada de ilícito em mudar de endereço sem avisar meu filho adulto. Passou-se um mês desde que desapareci e então decidi responder. Não por culpa, mas porque o silêncio já cumprira seu papel. Mason sentir o gosto amargo da impotência. Brittany, a angústia de ficar sem acesso à minha vida. Ambos passaram 30 dias sem saber onde eu estava, sem poder me controlar nem me manipular. Chegara o momento de estabelecer novas regras neste relacionamento. Com um celular novo, um número completamente desconhecido, disquei-o de Mason. Ele atendeu no segundo toque, a voz trêmula de desespero. Alô? Olá, Mason. Aqui é sua mãe. Silêncio, apenas a respiração ofegante do outro lado da linha. Então a voz dele se partiu. Mãe? Meu Deus! Onde você está? Está tudo bem? Procuramos você em toda parte, ligamos para a polícia, hospitais. Achei que você tivesse morrido. Mantive a voz tranquila. Estou ótima. Melhor do que há meses. Mas onde você mora agora? Estou indo para aí neste exato momento. Me passe o endereço. Neguei com firmeza. Não vou te dar o endereço. Não preciso de você me resgatando. Não estou perdida, eu escolhi partir. Há uma grande diferença. Percebi como ele digeria cada palavra, a preocupação se transformando em confusão e depois naquele familiar surto de fúria. Você escolheu nos abandonar como se estivéssemos de luto. Nos deixou em claro desespero, sem dormir, durante um mês inteiro. Sabe o quanto nos machucou? Respirei fundo, mantendo a calma. Sei muito bem. Porque foi exatamente isso que vocês me fizeram por 6 meses. A diferença é que eu violei minha própria privacidade ao partir. Vocês violaram a minha ao ficar. Do que diabos você está falando? Nós só queríamos ajudar. Nesse momento, ouvi Brittany ao fundo, perguntando quem falava. Mason colocou o celular no viva-voz. A voz de Brittany soou doce, cheia de culpa ensaiada. Mãe, por favor, me escuta. Foi tudo um grande mal-entendido. Eu só queria estar perto de você. Vê-la feliz, ser uma família de verdade. Talvez tenha exagerado, mas foi por amor. Mason e eu só queríamos cuidar de você. Reconheci aquela encenação de longe. Respirei fundo. Brittany, eu não quero ser cuidada. Eu quero ser respeitada. Respeito é aceitar um não quando ele vem. É não entrar na casa de alguém sem permissão. É entender que generosidade não é invasão. Mas a casa era tão grande. Você estava tão sozinha. Achei que adoraria companhia. Sorri para mim mesma, confiante. Se você tivesse perguntado, eu teria dito não. É por isso que você nunca perguntou. A partir dali, as regras mudavam e eu finalmente recuperava o controle da minha vida. Mason já conhecia a resposta, mas resolveu ignorá-la. Com a voz mais firme, ele retomou o controle da conversa. Olha, mãe. A gente entende, erramos, mas tudo isso já passou do limite. Volte para casa. Vamos conversar pessoalmente, resolver como família. Respirei fundo, sentindo meu coração bater com calma. Não vou voltar para aquela casa. Não é mais meu lar. Foi contaminada por tantas violências. Hoje moro em outro lugar, onde tenho paz, onde ninguém entra sem meu convite, onde posso respirar sem medo.
Do outro lado da linha, o silêncio. Então Mason insistiu, ferido, e a gente? A gente desaparece da sua vida? Não desaparecem, a relação segue, mas nos meus termos. Podem-me ligar neste número, falar ao telefone. Se eu me sentir pronta, talvez a gente se encontre num lugar neutro. Mas não darei meu endereço, e vocês não chegam sem convite. Esses dias acabaram. Nesse momento, Britney entrou na conversa, com a voz embargada ao ponto de parecer lágrimas verdadeiras ou muito bem ensaiadas. Isso é tão injusto. Eu amava aquela casa. Tínhamos tantos planos. Íamos reformar, montar o quartinho do bebê. Eu já estava escolhendo até as cores das paredes. Meu coração gelou. Um quartinho de bebê. Ela não pretendia visitar a casa de vez em quando, planejava mudar-se de vez, transformar meu lar no dela, achando que eu poderia ir para um asilo ou para o quarto de empregada. O plano completo enfim se revelou. Respirei devagar e respondi com voz firme. Aquela casa não está disponível para os seus projetos, Britney. Continua sendo minha e assim ficará até eu decidir o que faço com ela. Se quiserem, podem alugá-la pelo preço de mercado. Podem comprá-la se tiverem os $450.000 que ela vale. Mas não vão simplesmente tomá-la. Ah, fique com isso para você. Mason retrucou, o tom agora tão frio que parecia cortar o ar. Somos sua família. A casa, no fim, vai para nós de qualquer jeito, quando você morrer. Sorri com amargura. Pois bem, vou-lhe dar um prazo. Planejem-se sem contar com minha herança antecipada. Tenho planos de viver mais 20 anos. Nesse instante, Mason explodiu de vez, tirando qualquer traço de preocupação que ainda pairasse em sua voz. Você é egoísta, sempre foi. Papai se matou de trabalhar para nos dar aquela casa e agora você a abandona como se ela não significasse nada. Deixa ela apodrecer enquanto some em lugar nenhum. É patético. A menção a Arthur me feriu mais do que tudo, mas não deixei que isso se refletisse na minha voz. Mantive a serenidade. Seu pai não se matou para nos dar a casa antes do tempo, e sim para termos um lar. Ele gostaria de me ver feliz e, neste momento, minha felicidade está longe de vocês. Do outro lado, um suspiro. E então a sentença final, então fique onde está. Não volte para fingir que nos ama. Não quero saber de vocês até perceberem o que é ser uma mãe normal. Adeus, Mason. Eu te amo, mas agora ame de longe. Quando estiverem prontos para um relacionamento de respeito mútuo, estarei aqui. Desliguei antes que ele respondesse. Minhas mãos tremiam, mas meu coração permanecia em paz. Eu dissera tudo o que precisava. Minhas fronteiras estavam estabelecidas, claras. Agora tudo estava nas mãos deles, respeitar meus limites ou me perder para sempre. 6 meses se passaram. 6 meses de silêncio absoluto de ambos os lados. 6 meses em que eu floresci no meu pequeno apartamento. Fiz amizades no condomínio, passei a frequentar aulas de pintura no centro comunitário e, todas as manhãs, caminhava pela praia, sentindo a areia macia sob os pés e o sol aquecendo o rosto. Aos poucos, fui resgatando partes de mim mesma que haviam-se perdido entre os papéis de esposa e mãe. Voltei a ser quem sempre fui, Eleanor, não a esposa de Arthur, não a mãe de Mason, apenas eu. Numa tarde de dezembro, recebi uma mensagem de Mason. Era curta, sem drama. Mamãe, a Britney e eu estamos em terapia de casal. O terapeuta nos fez enxergar limites e respeito. Gostaríamos de conversar com você, só nós dois, sem a Britney. Você aceita? Li a mensagem 3 vezes, procurando armadilhas, mas havia ali um tom sincero, humilde e cansado. Aguardei 2 dias antes de responder, podemos sim. Que tal sábado, às 15 horas, por chamada de vídeo? No dia combinado, sentei-me na varanda, com o mar azul ao fundo, e esperei. Quando Mason surgiu na tela, estava mais magro, com olheiras profundas. Fiquei alguns segundos em silêncio, apenas observando. Então ele disse:
Você está bem, mãe? Feliz. Estou, respondi. Desculpa. Desculpa por tudo. Você estava certa, a Britney exagerou, eu também. Não demos espaço quando você pediu, te fizemos duvidar de si mesma. Foi abuso. A terapeuta chamou de abuso. Aquela palavra solta em voz alta me libertou de um peso que eu nem sabia que ainda carregava. Era validação pura, minha dor era real e justa. Obrigada por dizer isso, balancei a cabeça. Podemos tentar de novo, mas no meu ritmo, com limites que eu definir. Sem pressão. Quero você de volta como meu filho. E chorei. Pela primeira vez desde que parti, deixei as lágrimas rolarem diante dele, lágrimas de alívio e esperança contida. Mason concordou que, se a Britney ultrapassasse as linhas combinadas, eu sumiria de novo. Desta vez, para sempre. Ele jurou que ela também entendia, ou pelo menos era o que dizia. O tempo diria. 3 meses depois, nos encontramos em uma cafeteria a meio caminho entre nossas cidades. Ficamos 4 horas relembrando o passado, rindo, chorando e falando de Arthur. Estabelecemos novas regras, ele nunca perguntou o meu endereço exato e eu não ofereci. Ainda assim, deixamos uma brecha pequena, mas real, para uma possível reconciliação. Hoje faz 1 ano que me mudei. Meu apartamento permanece meu santuário. Mason me visita a cada 2 meses, sempre respeitando meus termos, e Britney envia mensagens esparsas, às quais respondo com cuidado. A casa que deixei para trás agora está alugada por uma família jovem, o aluguel cobre as despesas e ainda me garante uma renda extra. Um dia, quem sabe, voltarei a pisar naquele chão quando meu coração estiver livre de medo, quando as paredes não me fizerem lembrar do passado. Aprendi que impor limites não é crueldade, que proteger a si mesma não é egoísmo e que, às vezes, desaparecer é a única forma de sobreviver. Descobri, ao longo dos anos, que a verdadeira família é feita por quem respeita nossos espaços, os demais são apenas aqueles com quem dividimos sangue. Hoje, aos 66 anos, moro sozinha em um apartamento de apenas 42 metros quadrados, 450 pés. E em nenhum momento, em toda a minha vida, senti tanta liberdade.